Olá, muito boa tarde. Neste hangout, aproveitarmos a oportunidade e vermos um pouco a respeito de Salomão. Esse templo do primeiro templo, né, que foi destruído, e também um segundo templo, e nós vamos fazer aí um breve apanhado, e tem a profecia também de que será reconstruído o terceiro templo. E então vamos ver. E antes de falarmos do templo de Salomão, vamos vermos um pouco o que vem a ser santuário, tabernáculo, etc., para a gente poder chegar até o templo. E vamos ver também o que está hoje construído no local que praticamente foi construído o templo de Salomão. Bem, vamos começar com o tabernáculo. A palavra tabernáculo vem do latim tabernaculum, tenda, cabana ou barraca, e designa o santuário portátil onde, durante o êxodo, até os tempos do rei Davi, os israelitas guardavam e transportavam a Arca da Aliança, menorá e demais objetos sagrados. Em hebraico se chamava Mishkan, moradia, local da divina morada. Também se denominava Moed, reunião. Era composto de 3 dependências: átrio exterior, santo lugar e santo dos santos. Os objetos sagrados que acompanhavam o tabernáculo eram, no átrio exterior, altar do holocausto, onde eram oferecidos os sacrifícios a Deus; bacia, onde os sacerdotes lavavam os pés e as mãos, simbolizando uma purificação para entrar no santo lugar. No santo lugar, altar do incenso, localizado, posto à entrada no fundo, pouco antes do véu que separava do santo dos santos. Era usado para se queimar incenso pela manhã e à tarde pelos sacerdotes. Mesa dos pães da proposição, ficava logo à direita da entrada. Depois, todo sábado, eram colocados 12 pães, simbolizando as 12 tribos de Israel em cima dela. Candelabro de ouro, à esquerda da entrada, com 7 hastes, era diariamente enchido com o melhor azeite pelos sacerdotes para que ele nunca se apagasse, somente enquanto estava sendo levado. Santos dos santos, o véu, cortina que separava o santo lugar do santo dos santos. Arca da Aliança simbolizava a presença de Deus e carregava as tábuas da lei, os 10 mandamentos, a vara de Arão, que floresceu, e o pote de maná, alimento mandado por Deus no deserto. Essa mais santa do tabernáculo. Propiciatório. Nada mais do que a tampa da arca. Era o lugar onde o sumo sacerdote, no dia da expiação, aspergia o sangue pela remissão de seus pecados e pelos pecados do povo. Tabernáculo pode também designar o sacrário, um pequeno cofre colocado sobre o altar das igrejas, onde são guardadas a píxide, ou a custódia, onde está a Eucaristia. Agora, o que vem a ser templo. Templo, do latim, templum, local sagrado. É uma estrutura arquitetônica dedicada ao serviço religioso como culto. O termo também pode ser usado em sentido figurado. Nesse sentido, é o reflexo do mundo divino, a habitação de Deus sobre a terra. O lugar da presença real é o resumo do macrocosmo e também a imagem do microcosmo. O corpo é o templo do Espírito Santo, 1 Coríntios 6:19. Templos autênticos envolvem um simbolismo cósmico. Podemos citar como exemplo o templo edificado por Salomão a Jeová. Ele representava o cosmo e cada objeto ali existente obedecia a uma ordem. O candelabro de 7 braços, simbolizando os 7 planetas. De graças por tudo que se realizou na ordem terrestre. Sobre a mesa, 12 pães simbolizando os meses do ano, os pães da proposição ou das faces divinas, e ainda as 12 tribos de Israel. A pedra fundamental do templo sendo o centro do mundo,
ponto onde se comunicam o terrestre e o celeste. Dessa mesma forma, como o centro do mundo, encontramos na Índia, em Angkor, em Java, representações do Monte Meru, que é a um só tempo o eixo e o centro do mundo. Templos por religião. Algumas tradições religiosas dedicam nomes específicos para seus templos. Templos de Salt Lake City, Utah, Estados Unidos, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. A igreja, congregação, casa de oração, capela, paróquia, catedral e basílica, no caso do cristianismo, e também de religiões como setianismo, satanismo e cientologia. No caso do Islã, sinagoga no caso do judaísmo, templo de fogo no caso do zoroastrismo, pagode no caso do budismo, mandir no caso do hinduísmo, salão do reino no caso das testemunhas de Jeová, terreiro no caso das religiões afro-brasileiras, casa de adoração Bahá'í no caso da fé Bahá'í, espírita no caso do espiritismo. Outras, como no caso da Igreja de Jesus Cristo, dão o nome de templo, o que tinha na antiguidade, por se tratarem efetivamente de templos equivalentes no simbolismo arquitetônico e iguais no propósito, como o Templo de Salomão, por exemplo. Vejamos agora o que vem a ser santuário. Um santuário, do latim sanctuarium, de sanctus, no conceito religioso é um local sagrado, para onde, por devoção, acorrem peregrinos de diversas regiões, geralmente possui objetos simbólicos usados no culto. Em algumas denominações religiosas, esses objetos são imagens ou relíquias. Entretanto, algumas religiões não adotam o culto de imagens. O termo também pode ser usado no sentido figurado, significa o que há de mais sublime. Santuário terrestre, em geral, os santuários do Antigo Testamento foram erguidos quase sempre em lugares altos, ligados a alguma manifestação divina, como no Monte Horebe. A tenda da Arca da Aliança era um santuário nômade. Era também conhecido por tabernáculo. Após o povo hebreu sair do Egito, aventurar pelo deserto, e receber a lei em 2 tábuas de pedra, a seguinte ordem foi dada por Deus: e me fará um santuário para que possa habitar no meio deles. 5:8. Moisés coordenou a construção do santuário, seguindo instruções específicas de Deus. Vê, pois, que tudo faça segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Êxodo 25:40. Este santuário possuía 2 compartimentos. O primeiro chamava-se o Santo Lugar, o candeeiro, a mesa e a exposição dos pães. O segundo compartimento chamava-se Santo dos Santos, Hebreus 9:1-4, o qual pertencia a um altar de ouro para o incenso, representando as orações de todos os santos. Apocalipse 8:3. Também havia a Arca da Aliança, como uma tampa que se chama propiciatório, que representa o trono de Deus. Êxodo 25:21. Serviços sagrados. Continuamente, todos os dias, os sacerdotes entravam no lugar santo para ministrar os serviços sagrados, mas no segundo compartimento, no Santo dos Santos, somente o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. Diariamente faziam-se sacrifício. Um cordeiro era oferecido pela manhã e outro ao pôr do sol. Era realizada uma cerimônia chamada Dia da Expiação, conhecida pelos judeus como Dia do Perdão, e ocorria no 10º dia do mês 7º. Era feita uma santa convocação e todos afligiam-se a alma, pois o sumo sacerdote fazia expiação pelos pecados do povo. Um dos animais ficava vivo e levado ao deserto por um homem escolhido, levando simbolicamente todos os pecados para a terra solitária. Quase todas as coisas se purificam com sangue. Isto dá a entender que o santuário terrestre era dessa forma purificado. Surge então o título dado pelos cristãos contemporâneos para esse dia como sendo o dia da purificação. Nos dias dos reis, do rei Josias e a centralização do culto pagão ao templo de Jerusalém, santuário então passou a designar o lugar mais sagrado do templo de Jerusalém, onde estava guardada a Arca da Aliança. Santuário celestial. O autor de Hebreus afirma a existência de um santuário celestial, feito por mãos humanas, mas erigido pelo próprio Deus.
apresenta também Jesus Cristo como ministro ou sumo sacerdote do verdadeiro tabernáculo. Hebreus 8, do 1 ao 13, 9 e 11. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, para comparecer por nós diante de Deus. Hebreus 10, 24. Santuário na Igreja Católica. Santuário de São Geraldo, em Belo Horizonte. Na Igreja Católica é considerado um santuário a igreja frequentada por fiéis vindos de outras regiões, algo que existe especificamente naquele tempo. Por exemplo, no Brasil, em Aparecida, São Paulo, temos o Santuário Nacional de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Este é o maior e mais visitado santuário brasileiro e maior santuário do mundo de devoção a Maria. Recebe visitas de romeiros de todo o mundo. O motivo são os vários milagres concedidos por Deus pela intercessão de Maria a seus devotos naquele lugar. Entre eles está o que deu origem à primeira igreja do local, o encontro da imagem da santa de cor morena, que está disposta no interior do santuário. O santuário de Nossa Senhora Aparecida fica em Aparecida de São Manuel, São Paulo. Cidade situada na região de Bauru e Botucatu, próximo a São Manuel, Areiópolis e Iguaçu do Tietê, São Paulo. É visitado por mais de 50 mil fiéis anualmente no dia 15 de agosto, dia da festa da Assunção de Maria ao céu. A imagem da santa é diferente da imagem de Aparecida do Norte e é considerada como milagrosa. Existem vários santuários no Brasil dedicados a diversos santos. Na cidade de São Paulo encontramos um dos maiores santuários em visitação do Brasil, o Santuário São Judas Tadeu. No dia 28 de cada mês, milhares de devotos passam pelo santuário, e no dia 28 de outubro, festa do padroeiro, cerca de 300 mil pessoas visitam o santuário para agradecer e pedir a intercessão de São Judas Tadeu. No estado de Goiás existem 4 grandes santuários: o Santuário de Nossa Senhora da Abadia do Muquem, o Santuário de Nossa Senhora da Penha, em Guarinos, o Santuário Diocesano de Nossa Senhora das Saletes, Caldas Novas, e o Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, na cidade de Trindade. Na Diocese de Bacabal existem também 2 grandes santuários: o Santuário em Pedreira, Mato Grosso, e o Santuário Matriz São Francisco das Chagas, na cidade de Bacabal. Santuário ecológico. O santuário também está associado a um conceito ecológico, pois determina um lugar protegido com a ajuda dos homens para grupos de animais selvagens. Segundo o dicionário Aurélio, o santuário ecológico é um local em condições favoráveis à preservação das espécies, onde a caça é permanentemente proibida. Um outro significado para santuário, no sentido ecológico. Vamos agora adentrar propriamente no Templo de Salomão, o primeiro templo e o segundo templo. Jerusalém, em hebraico, Beit HaMikdash, é o nome dado ao principal centro de culto do povo de Israel, onde se realizavam as diversas ofertas e sacrifícios conhecidos como... O primeiro templo usado pelos hebreus foi o tabernáculo, chamado de Templo do Senhor. O Templo de Jerusalém situava-se no cume do Monte Moriá, também chamado Monte do Templo, no leste de Jerusalém. De acordo com a Torá, a Bíblia hebraica, o templo foi construído no local onde Abraão havia oferecido Isaque como sacrifício. O templo foi construído durante o reinado de Salomão, utilizando o material que havia sido acumulado em grande abundância por seu antecessor. Após a construção do templo, ele permaneceu 13 anos sem ser usado, por motivos desconhecidos. Foi saqueado várias vezes e acabou por ser totalmente incendiado e destruído por Nabucodonosor II, ou Nabucodonosor II, que levou todos os seus tesouros para a Babilônia. Pelos cálculos de James Ussher, a ordem para a construção do primeiro templo foi dada pelo rei Davi em 1015 a.C. As fundações do templo foram lançadas em 21 de maio de 1012 a.C. No segundo dia do segundo mês, Zif, 480 anos depois da saída de Israel do Egito, a construção terminou em 1005 a.C., mas sua dedicação foi adiada até o ano seguinte, por esse ser um ano de jubileu, o 9º jubileu, e segundo Ussher, 1000 anos desde a criação do mundo. O segundo templo foi reconstruído após o retorno do cativeiro na Babilônia sob a orientação de Zorobabel.
com um altar feito no local onde havia o antigo templo, e suas fundações foram lançadas em 535 a.C. Foi interrompida durante o reinado de Ciro e retomada em 521 a.C., no segundo ano de Dario I. O templo foi consagrado em 516 a.C., diferentemente do primeiro templo. Este templo não tinha a Arca da Aliança, o óleo sagrado, o fogo sagrado, as tábuas dos 10 mandamentos, os vasos com maná, nem o cajado de Arão. A novidade deste templo é que havia na sua corte exterior uma área para prosélitos, que eram adoradores de Deus, mas sem se submeter às leis do judaísmo. 500 anos desde o retorno, o templo havia sofrido bastante com o desgaste natural e com os ataques dos exércitos inimigos. Para o apoio dos judeus, propôs restaurá-lo. As obras iniciaram-se em 18, terminaram em 65. O templo foi destruído em 70. Atualmente, o cume do Monte Moriá corresponde à região denominada Haram e-Sherif, local onde ficava o antigo templo. Existe uma mesquita chamada de Kubet es-Sakhra, Domo da Rocha. Nós vamos ver isso mais adiante. Ou Mesquita de Omar. No centro da mesquita existe uma rocha de sacrifícios. Vamos ver então um pouco a respeito da cúpula da rocha, ou domo da rocha, né, onde está a mesquita de Omar. Cúpula da rocha, ou domo da rocha, é um edifício situado no monte do templo, na cidade velha de Jerusalém, construída no século VII, sendo um dos sítios mais sagrados do Islã e uma das grandes obras da arquitetura islâmica. Sua vistosa cúpula dourada é um dos pontos mais emblemáticos da cidade. O santuário é parte integrante do Centro Histórico de Jerusalém, nome da humanidade pela Unesco em 1981. É um santuário onde teria sido o altar de sacrifício usado por Abraão, Jacó e outros profetas que introduziram o ritual nos cultos judaicos. Também consideraram o local sagrado. Mais tarde, enquanto altar, a cúpula da rocha teria sido o lugar de partida da Al-Miraj, realizado pelo profeta Maomé. Permanece hoje como um templo da fé islâmica. A cúpula da rocha recebeu esse outro nome devido à grande rocha circunscrita a ela que foi usada em sacrifícios, atualmente protegida no interior da mesquita de Omar, e constitui uma das razões pelas quais a cidade de Jerusalém é considerada a cidade santa por várias religiões. Segundo a tradição judaica, foi nessa rocha que Abraão preparou o sacrifício do seu filho Isaque a Deus. Antes de Cristo, o rei Salomão construiu o primeiro templo. Só fazer um adendo aqui para a gente observar. Então, Jerusalém está situada as três religiões, né, as três maiores religiões monoteístas. Nós temos aí o judaísmo, nós temos o islamismo e o cristianismo, né, representado pela Igreja Católica Apostólica Romana. E uma outra situação bastante interessante, nós temos a profecia da reconstrução do terceiro templo de Salomão, e nós sabemos que nele se assentará o anticristo querendo ser Deus. E nós teremos aí um grande conflito religioso, porque neste local que deve ser reerguido a reconstrução do terceiro templo de Salomão, existe então a cúpula da rocha, o domo da rocha, a mesquita de Omar, e nós sabemos que isso aí vai ser um motivo muito grande de conflito para podermos tirarmos do alvo, do foco, essa cúpula da rocha ou a mesquita de Omar, e para ali ser construído e reconstruído o terceiro templo de Salomão. Então nós vamos observar, obviamente, creio eu, né, para que esse templo seja reconstruído pela terceira vez neste local, da mesquita de Omar, da cúpula da rocha, do domo da rocha, nós vamos ter problemas. Construção. O califa Umayyad Abd al-Malik foi o patrocinador da construção do domo da rocha em Jerusalém. O acadêmico muçulmano Al-Wasiti trata sobre a construção. Quando Abd al-Malik tensionava construir o domo da rocha, ele foi de Damasco a Jerusalém e escreveu:
Abd al-Malik quer construir um domo, Quba, sobre a rocha para abrigar os muçulmanos contra o frio e o calor, e construir uma mesquita. Mas antes de começar, ele quer saber a opinião dos seus súditos. Deles, os seus enviados escreveram de volta que Alá permita o sucesso de sua empreitada e que ele conte o domo e a mesquita como uma boa ação de Abd al-Malik e seus predecessores. Ele então juntou artesãos de todo o seu domínio e pediu-lhes que providenciassem uma descrição e um modelo para o domo planejado antes de iniciarem as obras. Ele então ordenou a construção de um tesouro, Bait al-Mal, leste da rocha, na beirada, e encheu de dinheiro. Em seguida, ele apontou Raja ibn Haywer e Yazid ibn Salam para supervisionarem a construção e ordenou que eles não poupassem gastos nela. Abd al-Malik retornou então para Damasco. Quando os dois homens ficaram satisfeitos, escreveram de volta ao calife para informá-lo de que a construção do domo e da mesquita de Al-Aqsa estava completa. Eles disseram: não há nada no edifício que possa ser criticado. Eles escreveram que 100 mil dinares sobraram no orçamento que havia confiado. Abd al-Malik ofereceu dinheiro a eles como recompensa, mas eles negaram, indicando que já haviam sido generosamente compensados. O califa então ordenou que as moedas de ouro fossem derretidas e aplicadas no interior do domo, que na época brilhava com tamanho fulgor, que ninguém conseguia olhar diretamente para ele. Sobre a geografia, Al-Muqaddasi relatou que uma quantia equivalente a 7 vezes o produto interno do Egito foi utilizado na construção do domo. Durante a discussão com seu tio sobre o porquê o califa havia gastado tanto em mesquitas em Jerusalém e Damasco, Al-Maqdisi escreveu: ó meu pequeno, tu não entendes nada. Na verdade, ele estava certo e foi incitado a realizar uma obra digna, pois ele viu que a Síria era um país que há muito fora ocupada pelos cristãos e ele percebeu que havia lá belas igrejas que ainda lhes pertenciam, tão renomadas por seu esplendor, como são a Igreja do Santo Sepulcro e as igrejas de Lida e Edessa. Por isso ele procurou construir para os muçulmanos uma mesquita que fosse única e uma maravilha para o mundo. Atualmente não é evidente que o califa Abd al-Malik, vendo a grandeza do martírio do Santo Sepulcro e sua magnificência, se convenceu que ele poderia confundir a mente dos muçulmanos, e assim ele erigiu sobre a rocha o domo que agora se vê. Para o Templo de Salomão, o primeiro templo. Vamos aí então falarmos a respeito do primeiro templo. Muito bem. O Templo de Salomão, transliterado Beit HaMikdash, foi, segundo a Bíblia hebraica, o primeiro templo em Jerusalém, construído no século XI a.C., e teria funcionado como um local de culto religioso judaico central para a adoração de Jeová, Deus de Israel, e onde se ofereciam sacrifícios conhecidos como Cornová, O rei Davi, da tribo de Judá, desejava construir uma casa para Jeová, onde a Arca da Aliança ficasse definitivamente guardada, ao invés de permanecer na tenda provisória ou tabernáculo. Nos dias de Moisés. Segundo a Bíblia, esse desejo lhe foi negado por Deus, conforme está escrito em 1 Crônicas 28:30. Não edificarás casa ao meu nome, porque és homem de guerra, e derramaste muito sangue. No entanto, isso seria permitido ao seu filho Salomão, cujo nome significa paz. Isto enfatizava a vontade divina de que a casa de Deus fosse edificada em paz por um homem pacífico. 2 Samuel 7, do 1 ao 16, 1 Reis 5, 3 ao 5, 8, do 17, 8 e 17. 1 Crônicas 17, do 1 ao 14, e 22, do 6 ao 10. Davi comprou a eira de Ornã, ou Araúna, um jebuseu que se localizava para que ali viesse a ser construído o templo. 2 Samuel 24, 24, 25. 1 Crônicas 21, 24, 25. Ele juntou 100 mil talentos de ouro
1 milhão de talentos de prata e cobre e ferro em grande quantidade, além de contribuir com 3.000 talentos de ouro e 7.000 talentos de prata da sua fortuna pessoal. Recebeu também como contribuição dos príncipes ouro no valor de 5.000 talentos, 10.000 dáricos e prata no valor de 10.000 talentos, bem como muito ferro e cobre. 1 Crônicas 22, 14, 29 do 3 e 7. Salomão não chegou a gastar a totalidade dessa quantia na construção do templo, depositando o excedente no tesouro do templo. 1 Reis 7:51, Crônicas 5:1. Aspectos da construção. O rei Salomão começou a construir o templo no 4º ano de seu reinado, seguindo o plano arquitetônico transmitido por Davi, seu pai. 1 Reis 6:1, 1 Crônicas 28, do 11 ao 19. Prosseguiu por 7 anos. 1 Reis 6, 37, 38. Em troca de trigo, cevada, azeite e vinho, Hirão, o rei de Tiro forneceu madeira do Líbano e operários especializados em madeira e em pedra. Ao organizar o trabalho, Salomão convocou 30.000 homens de Israel, enviando-os ao Líbano em equipes de 10.000 a cada mês. 30.000 dentre os habitantes do país, que não eram israelitas, para trabalharem como carregadores, e 80.000 como cortadores. 1 Reis 5:15, 9:20, 21, 2 Crônicas 2:2. Como responsáveis pelo serviço, Salomão nomeou 3.300 como encarregados da obra. 1 Reis 5:16. Salomão mandou entalhar as grandes pedras. 1 Reis 5:15, que eram encaixadas umas nas outras, de forma que não se usavam ferramentas para entalhar na obra. Não se ouviam martelos ou instrumentos de ferro na obra. Usava escada tipo caracol para subir aos 2 pavimentos superiores. 1 Reis 6:8. Período extremamente próspero para a nação. Nesse período, Salomão passa a criar cavalos, institui trabalhos forçados para os nativos da terra, cananeus, contrariando as ordenanças de Deus, escrito no livro de Deuteronômio 17:20, chegando na terra prometida. Esse período de prosperidade só foi possível após as guerras vencidas por Davi, seu pai, conforme relata o próprio Salomão em 1 Reis 5:3. Esta foi a forma de Javé não dar condições para Davi realizar a obra. O templo tinha uma planta muito similar à tenda ou tabernáculo que anteriormente servia de centro da adoração ao Deus de Israel. A diferença residia nas dimensões internas do santo e dos santos, ou santíssimo, sendo maiores do que as do tabernáculo. 40 côvados, equivalente a 17,8 metros de comprimento, 20 côvados, 8 metros 9 de largura, e evidentemente 30 côvados, 13 metros e 4 metros de altura. Todos os santos dos santos, ou santíssimo, era um cubo de 20 côvados, 8 metros,9 de lado. 1 Reis 6:20, 2 Crônicas 3:8. Os materiais aplicados foram essencialmente a pedra e a madeira. Os pisos foram revestidos a madeira de junípero ou de cipreste, segundo algumas traduções da Bíblia. Os interiores eram de cedro entalhado com gravuras de querubins, palmeiras e flores. As paredes e o teto eram inteiramente revestidos de ouro. 1 Reis 6:15, 18, 21, 22, 29. Após a construção do magnífico templo, a Arca da Aliança foi depositada no Santos dos Santos, a sala mais reservada do edifício. Anos posteriores. Tinha sido pilhado várias vezes e teria sido totalmente destruída por Nabucodonosor II da Babilônia em 586 a.C. Anos de cerco a Jerusalém, os seus tesouros teriam sido levados para a Babilônia e tinha assim início o período que se convencionou chamar de exílio babilônico, ou cativeiro em Babilônia, na história judaica. Décadas mais tarde, em 516 a.C., após o regresso de mais de 40.000 judeus do cativeiro babilônico, foi iniciada a construção no mesmo local do segundo templo. Mais tarde, à época de Jesus, o rei Herodes o Grande, querendo agradar aos judeus, reconstruiu o templo, em que foi destruído pelo general Tito em 70 depois de Cristo, anos no seguimento da grande revolta judaica. O que resta erguido do templo é o Muro das Lamentações, usado por judeus ortodoxos como lugar de oração.
Estudos modernos. James Ussher, bispo irlandês durante o século XVII, calculou que o Templo de Salomão teve sua construção finalizada em 1004 a.C. Foi com base nessa data e na sua estimativa do ano 4 a.C., Jesus Cristo, que ele estipulou que a criação deveria ter ocorrido em 4004 a.C. E fixou a data da criação no que seria a época inicial do calendário hebraico proléptico para este ano, ou seja, no pôr do sol que antecedeu o dia 23 de outubro de 4004 a.C. Isaac Newton. Newton, em sua proposta para reforçar a cronologia antiga, datou a construção do templo em 1015 a.C. De acordo com seus cálculos, todos os demais templos do mundo, inclusive as pirâmides do Egito, construídas entre 901 a.C. e 788 a.C. E os templos da Grécia, Mesopotâmia e Pérsia foram construídas depois. Newton se baseou nos textos da Bíblia, principalmente na visão de Ezequiel 9:5, para descrever o templo de forma detalhada. Em seu livro, A Verdade sobre o Cristianismo, expõe um estudo bíblico indicando que não foi Deus que mandou que fosse construído o Templo de Salomão. O estudo se baseou no fato do texto bíblico de 1 Reis 8, 14 e 20, descrever as palavras do próprio Salomão a respeito do assunto, as palavras do Criador através de profetas. Tal texto é utilizado para embasar a crença de que foi Deus que mandou que fosse construído o Templo de Salomão. Adicionalmente, cita o texto de 2 Samuel 7, de 1 a 13, que relata o momento exato em que Deus fala ao rei Davi, não pelas palavras de uma terceira pessoa, Salomão, mas através do profeta Natã, conforme segue. Vai e dize ao meu servo Davi, assim diz o Senhor, edificar-me-ás tu uma casa para a minha habitação? Habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas andei em tenda e em tabernáculo. E em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei porventura alguma palavra, alguma das tribos de Israel, a quem mandei apacentar ao meu povo de Israel, dizendo, mais uma casa de cedro? 2 Samuel 7, 5 ao 7. No texto acima, o Criador é enfático em afirmar que não deseja que seja construído um templo. E desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo Israel, a ti, porém, te dei descanso de todos os teus inimigos, também o Senhor te faz saber que te fará casa. Quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência, o qual sairás das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Ficará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. 2 Samuel 7, do 11 ao 13. E segue afirmando que não é Davi que construirá uma casa para Deus, mas o próprio Deus é que construirá uma casa para Davi. Segundo o estudo, obviamente, não se trata de uma casa de tijolos, mas sim da descendência de Davi através de Jesus, ou seja, a palavra casa está no sentido de família. Reforçando a tese, no texto consta, quando teus dias forem completos, ou seja, a pessoa que construiria essa casa ao rei
separava o santo lugar do santo dos santos. A Arca da Aliança simbolizava a presença de Deus e carregava as tábuas da lei, os 10 mandamentos, a vara de Arão, que floresceu, e o pote de maná, alimento mandado por Deus no deserto. A mais santa do tabernáculo, propiciatório. Nada mais do que a tampa da arca. Era o lugar onde o sumo sacerdote, no dia da expiação, aspergia o sangue pela remissão de seus pecados e pelos pecados do povo. O tabernáculo pode também designar o sacrário, um pequeno cofre colocado sobre o altar das igrejas, onde são guardadas a píxide, ou a custódia, onde está a Eucaristia. Agora, o que vem a ser templo. Templo, do latim, templum, local sagrado, eram no átrio exterior, altar do holocausto, onde eram oferecidos os sacrifícios a Deus, bacia, onde os sacerdotes lavavam os pés e as mãos, simbolizando uma purificação para entrar no santo lugar. No santo lugar, altar do incenso, localizado, posto à entrada no fundo, pouco antes do véu que separava do santo dos santos. Era usado para se queimar incenso pela manhã e à tarde pelos sacerdotes. Mesa dos pães da proposição, ficava logo à direita da entrada. Depois, todo sábado, eram colocados 12 pães, simbolizando as 12 tribos de Israel em cima dela. Candelabro de ouro, à esquerda da entrada, com 7 hastes. Era diariamente enchido com o melhor azeite pelos sacerdotes para que ele nunca se apagasse, somente enquanto estava sendo levado. Santos dos Santos, o véu, cortina que... Olá, muito boa tarde. Neste hangout, aproveitarmos a oportunidade e vermos um pouco a respeito de Salomão. Esse templo do primeiro templo, né, que foi destruído, e também um segundo templo, e nós vamos fazer aí um breve apanhado, e tem a profecia também de que será reconstruído o terceiro templo. E então vamos ver. E antes de falarmos do templo de Salomão, vamos vermos um pouco o que vem a ser santuário, tabernáculo, etc., para a gente poder chegar até o templo. É uma estrutura arquitetônica dedicada ao serviço religioso como culto. O termo também pode ser usado em sentido figurado. Nesse sentido, é o reflexo do mundo divino, a habitação de Deus sobre a terra. O lugar da presença real é o resumo do macrocosmo e também a imagem do microcosmo. O corpo é o templo do Espírito Santo, 1 Coríntios 6, 19. Templos autênticos envolvem um simbolismo cósmico. Podemos citar como exemplo o templo edificado por Salomão a Jeová. Ele representava o cosmo e cada objeto ali existente obedecia a uma ordem. O candelabro de 7 braços simbolizando os 7 planetas. De graças por tudo que se realizou na ordem terrestre. Sobre a mesa, 12 pães simbolizando os meses do ano, os pães da proposição ou da... E vamos ver também o que está hoje construído no local que praticamente foi construído o Templo de Salomão. Bem, vamos começar com o tabernáculo. A palavra tabernáculo vem do latim tabernaculum, tenda, cabana ou barraca, e designa o santuário portátil, onde durante o êxodo, até os tempos do rei Davi, os israelitas guardavam e transportavam a Arca da Aliança, menorá e demais objetos sagrados. Em hebraico se chamava Mishkan, moradia, local da divina morada. Também se denominava Moed, reunião. Era composto de 3 dependências: átrio exterior, santo lugar e santo dos santos. Objetos sagrados que acompanhavam o tabernáculo